Boa noite, João. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ana, boa noite, Ana. Tudo bom? Obrigado, João. Boa noite, gente. Vamos iniciar aqui mais uma live com o tema cliente difíceis, né? É um tema assim bem interessante que nos remete imediatamente àquela frase do Sartre, né? Maravilhosa quando fala o inferno são os outros. Será que é verdade? Na verdade, é, a grande maioria propaga essa frase como se fosse do Sartre, quando na verdade é uma frase muito emblemática, mas é uma frase de um personagem dele, da peça Entre Quatro Paredes, né? Aliás, que todos deveriam ler ou reler durante esse período de pandemia, né? Muito interessante. E tem um personagem lá que no texto ele fala: o inferno são os outros, né? Será que a verdade, o inferno, que na verdade o inferno são os outros? Eu queria partir desse pressuposto para a gente encarar ou ver o cliente difícil com um olhar diferenciado, um olhar diferente, normalmente não visto. O que é que de fato, se a gente se perguntar o que é, por que a gente taxa um cliente difícil ou até mesmo chato, né? Por que será? O que é que está por trás dessa afirmação que muita gente fala, esse cliente é muito difícil, esse cliente é muito chato? O que é que está por trás dessa afirmação? É muito importante esse novo olhar, porque muitas vezes são, eu diria, a maioria, expectativas nossas não preenchidas. De repente você tem lá 30 anos de experiência, sabe tudo, domina, é um esperto em alguma área e tem um cliente questionador, né? Aquele que vai fundo, pergunta, quer saber isso, quer saber o detalhe. Você não está acostumado a isso, né? Lembro-me muito bem de um professor que eu tive de física, que ele era um grande professor. E eu era daquele aluno cri-cri, que eu perguntava mesmo, que eu não achava que estava muito decodificado e tal. E ele tinha uma mania, ele era muito bom. E depois eu percebi que ele tinha uma crença, um dogma, né? Que por ele ser muito bom, e ele tinha consciência, que não tinha que ter pergunta, né? Ele era tão bom que ele deixava de muito claro o assunto, que ele não admitia pergunta. E qual era a estratégia dele? Na hora que um aluno tinha ousadia de perguntar, entre eles estava eu, ele jogava a turma contra o aluno, insinuando que o cara é burro ou qualquer outra coisa. Incrível. Essa experiência me marcou muito e hoje ajuda muito em consultoria e relacionamento com o cliente, principalmente nesse tema. Por que o cliente é difícil, né? Por que o cliente é difícil? Na verdade, o que é que está por trás dessa afirmação de um cliente difícil? Então, voltando aqui ao Sartre, o inferno é o outro, né? E a necessidade de a gente ter um novo olhar, como a gente está tendo na pandemia, para as coisas, na verdade. É, a minha experiência diz claramente, eu tenho muitos exemplos, né, na minha vida de consultoria e tal. Quando a gente vira o jogo,
o subtítulo da live que a gente promete, como fazer dos clientes fãs, né? Quando a gente vira o jogo, eles, os difíceis, os chatos, começam a amar a gente, viram extraordinários clientes, né? Na verdade, eu tenho uma hipótese. As pessoas difíceis, às vezes a pessoa que vai ali para brigar, eu sou o cliente, eu tenho sempre razão, você está aqui para... Ele vem ali armado, na verdade, ele vem armado. Muitas vezes, em uma grande parte das situações, o problema não é você. Você não é o alvo, é preciso entender. O cara tá ali retado, brigou com a mulher brigou com ele, sei lá, deu uma topada, bateu o carro, e a primeira pessoa que ele encontra em sua frente, na frente dele, quem é você? Você como fornecedor, ele como cliente, como todo poderoso, então, ó, porrada. Poderia ser um poste que tivesse ali, mas ele iria atacar. Então a primeira consciência que as pessoas têm que ter é essa: eu não sou alvo. Na maioria das vezes ele não me conhece, eu estou aqui representando a empresa ou a situação, ele me pega, e aí se a pessoa absorve isso, pronto, é isso que eu digo, os maiores problemas de telemarketing. Um grande pecado que se faz com normalmente essa garotada se bota lá 6 horas por dia, pauleira pura, e não se treina muito essa questão, né? Daqui a pouco eu vou falar a importância de ser resiliente, de não, como uma esponja, absorver aquela problemática. Daí o cara pira. Os problemas de nervosismo, afastamentos, são muito grandes. Por quê? A pessoa fica ali com um para-raio, né? Absorvendo toda aquela energia, toda aquela problemática, e isso vira uma patologia, vira uma doença com consequências sérias, né? Então a primeira consciência que a gente tem que ter, primeiro essa reflexão pessoal: será que realmente o outro é difícil como eu imagino, ou ele é simplesmente fora da curva e eu tenho que dar um tratamento diferenciado, né? A primeira questão é não... Vanessa está dizendo, não treina, geralmente não são reconhecidos e ganham pouco. Exato, Vanessa. Zé Urbini. Perfeito, eu concordo plenamente com você. Principalmente essa não capacitação, né? É muito séria essa questão. Eu diria que esse é o maior desafio dos call centers e tal, é capacitar essas pessoas para serem resilientes e não absorverem os problemas. Elas não são. E muito bem, então, quando você vira esse jogo, eu estava dizendo o seguinte, uma tese que eu tenho: essas pessoas, muitas delas são pessoas sofridas, acostumadas são tão mal da vida, né? Mal resolvida no campo pessoal, no campo profissional, né? E aproveita a oportunidade para pegar o fornecedor e, olha, pancada nele. Eu sou o cliente, diz que eu sou o rei, então aproveito. Então, primeira coisa, a pessoa tem que ter essa consciência. Quem presta um serviço, que tem ali na linha de frente, tem que ter essa consciência: eu não sou um alvo. Eu não sou alvo, e não absorver essa energia, né? Essa energia negativa. E o fruto disso são extraordinários, né? Na verdade, ô Celebre sempre, prazer ter aqui você, Cissa. Então, isso gera muito lucro. Eu tenho um exemplo muito legal que eu coloco muito, exemplo que eu estou dando nesse livro nosso, 8 Princípios para o Encantamento do Cliente, na questão gentileza. Eu tenho um exemplo não me lembro o nome dele, o rei da gastronomia dos Estados Unidos. Esse cara tem um case muito interessante, ele tem um livro sobre hospitalidade muito legal. Qualquer dúvida, depois quem quiser me passa uma mensagem que eu depois mando, mas agora não estou me recordando. Ele tem uma massa interessante. Esse cara começou como um comins. Quem não sabe auxiliar é o auxiliar do garçom, aprendiz de garçom, né?
Esse cara em Nova York era Cummins e hoje virou o rei da gastronomia. O cara tem vários restaurantes famosos e tal, arquimilionário. E ele tinha uma estratégia muito simples. Ele dizia o seguinte, que quando entrava um cliente, aquele chato, sabe? Imagine aquele cara criador de problema, a cerveja não está dando ponto, falta isso, falta aquilo, mas um cara, aquele que tira o couro. O que é que acontecia? Os amigos, os outros, vinham embora, que não quer ter trabalho, não quer ter problema. Ele disse que ele tinha um prazer extraordinário em atender a clientes problemáticos, né? Era a especialidade dele, atender clientes problemáticos, né? E qual o resultado? Ele simplesmente hoje é o rei da gastronomia de Nova York, né? Então é muito comum. Eu tenho um exemplo de um hóspede que, fazendo um trabalho em hotel, o pessoal me falou, uma moça da recepção, de, seu Sérgio, o que o senhor fala, eu tinha uma experiência aqui, chegou um senhor mais chateado, ofendendo a gente, gritando, sem nenhuma razão, e a gente com aquela tranquilidade, né? Atendendo a ele e tal e tal. E no outro dia ele desceu e pediu desculpa, gente. Pediu desculpa, disse que estava um problema familiar doentado e ele realmente estava agredindo. E eles continuaram, ele pediu desculpa e esse cliente terminou virando um grande cliente deles, né? Tem uma história também muito conhecida de uma cliente minha de uma grande empresa de eventos que tinha um contrato com a grande montadora, vou falar nome aqui que não interessa, e ele administrava todas as feiras que tinham aí pelo Brasil afora, e disse que tinha uma diretora dessa empresa que, imagine aquela pessoa cri-cri, que quando não tem problema ela cria meia dúzia, né? E era um grande cliente. Ele dizia, Sérgio, o que é que eu faço? É o seguinte, quando tem um evento dessa empresa, eu pego o meu melhor executivo e escalo. João está dizendo aqui, quando o cliente é problemático, temos a melhor oportunidade para crescer o nosso negócio. Perfeito, João. Concordo com você. Exatamente. O cliente problemático é uma grande oportunidade. Sabe por quê? Esse problemático, ele leva essa problemática para todos os outros. Quem souber tratar ele e atender ele com dignidade, com carinho, é justamente o que eu estava falando, você me deu a oportunidade de completar, ele fideliza, porque normalmente ele está acostumado a levar porrada, né, de volta. E aí quando ele é bem acolhido, você consegue virar o jogo, ele vira fiel, vira um grande cliente seu. Então essa é a sacada, né? Então, completando o caso dessa executiva aqui, de eventos, e diz, olha, quando tinha negócio com a empresa, tinha feira, eu escalava o meu melhor executivo para colar com essa moça. Colava, de preferência ficava no mesmo hotel, no mesmo corredor, no quarto ao lado. E qual era o objetivo, a estratégia dele? Ficar colada dela e qualquer necessidade, qualquer reivindicação, atendê-la, né? Sem questionar. Sem questionar, atendê-la com muita gentileza e tal, na medida do possível. E com isso ele neutralizava, né? Neutralizava essa ação negativa. E resultado, durante muitos anos, ele foi a empresa escolhida por essa empresa, né? Porque ele não reagiu. É o que eu digo em alta performance, eu sempre falo o seguinte, que precisamos revogar a terceira lei do Newton, no comportamento, particularmente com o cliente. Qual é a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é aquela, só lembrando rapidamente, é aquela da terceira lei da física, que para cada ação corresponde uma reação do mesma direção, sentido contrário. Então, normalmente, a humanidade, né, da origem, tem esse hábito, tomar pau, dá. É estúpido, alguém é com você, então revida, né? Então, eu digo, uma pessoa evoluída, quem quer trabalhar em alta performance, ele precisa revogar essa terceira lei de Newton. Ela é animal.
ela é irracional. Nós estamos aqui para quebrar essa terceira lei de Newton. É o que eu digo, não reaja, haja. É um princípio budista, também está na Bíblia, né? Não reaja, haja. Você precisa, não reaja sob hipótese nenhuma. Reaja. Essa é a grande sacada, né? Não reagir, porque quem reage é você operar a terceira lei de Newton. Então você precisa estar acima dela. E aí alguém pergunta, mas Sérgio, como é que qual é a principal estratégia para eu não reagir a essas demandas? Quando o cliente deixa de ter problemas, nosso negócio não tem razão para existir. Perfeito, exatamente. Graças a Deus que existem problemas, né? Porque se não existir problema, no dia que não tiver confusão na rua, a polícia militar deixa de existir. No dia que a humanidade toda tiver evoluída, na verdade. Então você tem toda a razão, João. Os problemas são grandes oportunidades. Eu até prefiro dizer, João, eu gosto de não chamar problema, mas falar desafios, né? Na realidade, são desafios que a vida nos oferece para que a gente crie músculo e consiga crescer. Então, é um outro olhar. Em vez de você ver aquilo como um problema, ver como uma oportunidade, com um desafio a ser superado. Então, essa percepção lhe dá uma outra estratégia para lidar com aquela mesma situação. Josi, tudo bem? Seja bem-vinda. Josi Coach. Kaique, beleza. Então vamos lá, gente. Então, qual a principal estratégia? Aí eu digo princípios, gente. Valores. Tenha princípios, que é isso que você toma uma posição baseada em princípios, né? Nesse livrinho nosso aqui, ó, 8 princípios para encantamento, por exemplo, eu gosto de citar o princípio gentileza. Getúlio, grande professor, muito obrigado. O melhor do mundo, meu Deus, não vou dormir hoje. Obrigado, a gente tenta dar o nosso melhor. Muito obrigado pela sua gentileza. Falar em gentileza, é isso que eu vou falar agora, viu, né? Um dos princípios que eu mais gosto é a da gentileza. É você ter ele, princípio, como esse princípio de gentileza. Isso é muito importante, né, gente? Porque o que é que acontece normalmente? As pessoas, a maioria da humanidade, são gados, né? É aquela pessoa que sai de manhã, de repente está feliz da vida, e no ônibus o motorista tem um problema, aí de repente fica zangado, aí encontra o recepcionista da empresa, brinca com ela, ela fica alegre, sobe o elevador, encontra um desafeto, e aí fica triste de novo. Ismael, diretor da Honda, o meu amigo, um prazer tê-lo aqui, presença ilustre aqui. Obrigado, Ismael. Então são pessoas que eu digo que são Marias que vão com as outras, não tem personalidade, né? Ela muda de acordo com a qualidade que ela tem. Então é por isso que é preciso ter princípios. Quem tem princípio tem um posicionamento incondicional, tá? Por exemplo, se alguém é mal educado comigo, né, num atendimento é mal educado, por eu ter um princípio de gentileza, eu não vou ser com ele, tá? Então, você não terceirize o teu destino, não terceirize a tua culpa. Então, princípio é a referência maior, tá certo? Então, a gentileza, você pode se afastar até da pessoa, driblar, evitar, mas se você tem um princípio de gentileza, você não vai ser estúpido com alguém que é com você, porque quem gerencia o teu destino é você. Então, é muito comum, eu tenho personalidade. Tem personalidade zorra nenhuma. Você é uma Maria, vai com as outras. Por que Maria vai com as outras? Porque seu comportamento é moldado pelas pessoas que você encontra no dia. Você muda igual um vagalume. Então, você não tem personalidade. Você não tem uma postura de atendimento exemplar.
né? Porque você é fortemente influenciável por qualquer um que você encontra, tá certo? Então isso é muito importante. E precisamos estar preparados, gente, precisamos estar preparados. Porque aqui na Terra, nesse planeta, a gente tem de tudo, né? Tem de tudo. Quem atende ao cliente tem que estar preparado para enfrentar tudo. Ali chega na nossa frente de Deus ao diabo, né? A todo instante. Essa que é a verdade. Não é que a pessoa seja, mas ela pode estar naquele momento encarnado na pior possibilidade possível. É por isso que eu digo que um grande exercício é trabalhar no fronte do atendimento para um jovem. Isso dá uma experiência extraordinária, né? Porque lida com todo ser humano, a gente tem que estar preparado. Nós não podemos escolher os melhores clientes, os mais gentis. Não, nós temos que estar preparado para enfrentar todo o tipo de cliente. Essa que é a verdade. E aí você vai encontrar o sabichão, né? Aquele que sabe de tudo, né? Sabe de tudo, sabe de tudo. Você vai encontrar o rei da cocada preta, que eu digo, né? Aquele que olha com o nariz empinado, eu tenho um dinheiro, que termina humilhando as pessoas. A gentileza abre todas as portas para o nosso sucesso. Perfeito, Bosco, eu concordo plenamente. Eu acredito e a gente trabalha muito isso com as pessoas. A gentileza é uma estratégia matadora, né? Você consegue realmente ganhar clientes externos, ganhar pessoas. Ela é realmente extraordinária. Sobre esse tema dá para fazer uma live só. Vou pensar nisso, gentileza, porque é uma coisa muito interessante, tem uma estratégia muito interessante. E o que é curioso, o que é interessante, todos nós podemos aprender a sermos gentis. É só questão de focar e sair praticando. Como eu estava falando, tem um cliente sabichão, tem um rei da cocada preta, aquele, né, que por ter o dinheiro acha que domina o mundo todo. Tem um nervosinho, aquele a gente tem que ter uma suprema empatia para entrar no ritmo dele. Quando eu digo em atendimento, eu digo velocidade. Todo cliente quer ter velocidade de atendimento. Não, cada um tem um ritmo. Tem uns que são mais rápidos, outros menos rápidos. Então, como fala a neurolinguística, nós temos que entrar no rapport do cliente, tá certo? No rapport do cliente. Isso é muito importante. Então tem um nervosinho, tem aquele sem noção, né? Certamente você já se deparou com um cliente absolutamente sem noção que pede umas coisas absurdas, que não tem sentido nenhum, e você tem que ter muita paciência, muita didática para explicar por que isso é possível, por que isso não é possível, né? E rapport é primordial. Exato, Kaique. Quando a gente fala em empatia, é a estratégia, é entrar, né, no outro, na sintonia do outro, né, é o suprassumo da empatia. Esse aspecto da neurolinguística é muito interessante. Tem também o estúpido, né? E os chavequeiros, Vanessa Urbini, chavequeiro, o que é chavequeiro, minha amiga? Vanessa é paulista aí do interior de São Paulo. O que é chavequeiro? Coloca pra gente aí o sinônimo para eu aprender mais uma. Eu não sei o que é chavequeiro, não. O cliente chavequeiro, gostei do nome. Eu quero saber o significado, aí coloca aí pra gente, tá? E tem o estúpido, né? Aquele rude, mal educado, enfim, tem todo tipo de cliente. Então a gente tem que estar preparado muito bem. Aqui a Vanessa está respondendo, é meio danado, quando não é totalmente danado, né? O macro chavequeiro. Gostei dessa, exatamente. Principalmente meninos, né? Crianças e tal, acho que deve ter muito chavequeiro por aí que entra na loja derrubando tudo. E imagine
Ah, canta a mulherada, ah, eu estou levando para o ângulo, agora que eu entendi, o cliente chavequeiro, ah, esse é verdade. Mas me permita que, se tem cliente chavequeiro, deve ter a cliente chavequeira também, né? Vamos, nós estamos lá. Deixa eu defender o outro lado. Não é verdade? Tem de tudo. Mas então, é que mistura, isso é muito comum. Na área de eventos, o que Vanessa coloca, eu faço muitos eventos, né? As moças, as meninas reclamando. O pessoal está aí, mas reclamando dos assédios. E tem mesmo, essa é a verdade, mas ela tem que ser absolutamente proporcional. Fazer de conta, responder tecnicamente, com sorriso. E o ouvido de mercador faz de conta que é idiota quando se trata de algum assunto referido a cantadas meia sola, né? Às vezes ridícula, faz de conta que não está entendendo. Não está entendendo e passa, muda o assunto. Tem que ser ouvido de mercador. Não escuta isso, porque é claro que isso pode te prejudicar profissionalmente. Entretanto, tudo tem limite, não é verdade? Tudo tem limite. O limite você vai determinar. Mas isso é muito comum. É como eu disse, nós encontramos com diabinho, com diabinha, com Deus e tal. Então é preciso estar preparado. É preciso preparado para enfrentar todas essas possibilidades desses clientes eventualmente difíceis. Eu comecei colocando para quem entrou agora o seguinte, que a gente, para ter um novo olhar e rever quando a gente chama um cliente de difícil ou chato, porque muitas vezes a gente é que dá taxa dessa forma. Né? Que novo olhar a gente pode ter, né? Para ter mais paciência. Mas, eventualmente, existe clientes difíceis mesmo. E nesses casos não tem jeito. A única alternativa é você estar bem preparado, né, para encarar todas estas questões, tá certo? E vou dar uma dica aqui muito legal. Desenvolva a estratégia. Tem cliente fantasminha que sempre tenta se esconder de você. Olha, talvez esse é o que mais exista, né, João? Mas é verdade. Você, como um bom camarada, me lembrei de Caspazinho, arrume o jeito de ser atraente para que o cliente queira aparecer. Esse é um desafio de todo mundo que está aí na pista vendendo e construindo relacionamento com o cliente, não é verdade? Mas muito bem, voltando aqui à grande sacada. Vou dar uma dica aqui importantíssima. Olha só, anota aí que essa é uma estratégia simples, mas matadora. Extraia o melhor das pessoas. Tente extrair o melhor das pessoas. Sérgio, o que é que significa isso? Crie as condições de você extrair o melhor das pessoas. Dá um exemplo, Sérgio. Você está numa reunião tensa. Ali o pessoal está com medo, preocupado, algum problema e tal. Como extrair o melhor das pessoas nessa reunião? Conta uma historinha. Conta uma piada de bom gosto. Né? Puxa o sentimento para a alegria, para a harmonia. Aí você fez uma atitude para extrair o melhor das pessoas. Perceba? Você está num ambiente de fofoqueiros e fofoqueiras, metendo pau no outro. Olha, você fez, o Carla já viu? Você viu o que ele faz? Não sei o que lá, não sei o que lá. Então traz um caso, uma citação de elogio a alguém que não esteja ali. Percebe? Vira o jogo da direita para a esquerda, da esquerda. Então vira o jogo. Você está discutindo com a pessoa, lembra ela de uma atitude positiva que eleva ela, certo? Então a pessoa está cabisbaixa, está com problema,
lembra ela um fato, ou dá uma ideia para elevar a autoestima. Entendeu o que é que eu quero dizer com extrair o melhor das pessoas? Lembra do conceito que a gente bate muito, é o momento da verdade? Tem 3 possibilidades. Ou a gente encanta. Mário Bruni, grande Mário, um dos homens que mais entende de turismo nesse país. Obrigado por sua presença aqui na live. Então, gente, então é isso que eu estava falando dos 3 momentos da verdade, o encantador, o desencantador e o normal, né? Nós somos protagonistas, nós temos o controle remoto, nós podemos virar o jogo, não só extrair o melhor dos outros, mas também de nós mesmos. Como? Gerenciando o pensamento. É por isso que eu digo, eu trabalho muito em alta performance, em atendimento ágape. Eu sempre digo, por que as mulheres, as mães sempre tem uma foto com a foto da família, dos filhozinhos pequenos na mesa de trabalho? Por quê? Para lembrar da carinha dele? Não, ela vê todo dia. Não. Isso ali serve, um instrumento poderoso, desvirada de chave, gente, de extrair o melhor dela mesma. Ela sai de uma reunião pesada, daquele chefe, olha lá, chefe de índio, né? Respeito o índio, gente. Uma reunião pesada, ela dá vontade de chutar o pau da barraca e se picar da empresa. Eu não aguento mais. Ela senta e olha ali do cantinho e vê a foto dos filhos. E expira 10 vezes e diz, eu posso até sair quando eu tiver outra oportunidade, mas olha como está a situação, eu não vou sair assim mesmo, eu tenho essas pessoas que eu preciso cuidar, né? Então, ela olhar para aquele porta-retrato, imediatamente ela vira a chave e extrai o melhor dela própria, tá certo? E Sérgio, nós estamos falando de atender clientes difíceis, então sim, faça isso. Você extrai o melhor daquele cliente nervoso, revoltado, que chega xingando, escuta ele, tem toda uma estratégia, né, de escutar, para acalmar, para não dar teste e tal. Meu livro lá, eu não acredito, falo muito disso, dou um bocado de técnica. E de repente, na hora, pois não, senhor, eu compreendo. O senhor aceita uma água? O senhor aceita um café? Um bombom? Então dê a ele, ofereça uma coisa boa, né? Porque aí você vai jogar ele, vai jogar na mente dele, no raio de ação dele, uma coisa boa, uma coisa positiva, capaz de virar a chave dele. Sacou? Quando eu digo extrai o melhor dele, então esse é um papel de alguém que está atendendo e se relacionando com o cliente. Extrair o melhor dele, né? Por exemplo, você tem um CRM aí fantástico, bota lá, você é de São Paulo, do Rio, o cara, o chefe eu me lembro, eu sou do estado da Bahia e tenho uma empresa que eu faço trabalho cujo o diretor, ele é baiano, mas é torcedor inveterado do Flamengo. Eu, naturalmente, já faço isso. E eu tenho uma atenção muito especial. Toda vez que eu vou conversar com ele, eu procuro saber como é que o Flamengo está e introduzo a conversa. E aí, seu Flamengo, não sei o que lá. Então, por que isso é importante, gente? Porque eu vou extrair o melhor dele. Agora, é claro, no dia que o Flamengo tomou 4-0, se a reunião tiver marcada, eu faço tudo para transferir para outra semana. Porque nesse dia, por mais que você se esforce, você não vai conseguir extrair o melhor de um torcedor inveterado de um time, certo? Então, daí a importância da gente conhecer os clientes, né? Conhecer o nosso cliente, isso é muito importante. Então, enfatizando essa questão,
eu diria para vocês, procure extrair o melhor das pessoas. Isso sobra para você de forma positiva. E uma coisa também importante sobre clientes difíceis, uma coisa que eu gostaria de fazer uma reflexão aqui dentro desse tema, de tudo que nós já falamos, que você que está aqui nos assistindo, conhece alguém que tenha ganho uma discussão com o cliente? Não é possível, ninguém ganha uma discussão, né? Na realidade, uma discussão, todo mundo é perdedor. Essa que é a verdade. Ninguém é. Mário Bruni, sempre aprendemos com o Sérgio. Obrigado, meu amigo. Muito grato pela sua gentileza. Então, ninguém nunca ganha uma discussão com o cliente. Nunca ganha, né? Discussão é a falência da comunicação. E tem aquele ditado popular muito interessante, eu gosto muito do ditado popular, porque é uma essência da sabedoria da humanidade lapidada por milhares, centenas de anos, né? Quando diz, quando um não quer, dois não brigam. Né? Então, quando um não quer discutir, não tem discussão. Não pode ter. Então, é uma discussão com um cliente, é uma absoluta insanidade. Ele com ou sem razão. Você deu o tratamento adequado, se for o caso, chama até a polícia, se for um caso, eu digo um caso extremo, que um cidadão chega de um restaurante, bebe, quebra tudo e tal, a relação já não é mais comercial, né? A relação aí, no caso, é policial, mas não precisa discutir. Você age de forma firme, mas sem precisar discutir. E, como eu falei, a questão do call center, uma das características mais importantes desses tempos que nós vivemos, e cada vez mais, é a capacidade de ter resiliência. Isso é muito importante, né? A capacidade de pegar aquele impacto, né, o conceito da resiliência que vem de materiais, da física, né, o que é um material apropriado pelo RH, o que é um material resiliente, é aquele que ele é submetido a uma pressão, um choque qualquer, depois que cessa aquela sessão, ele volta ao estado natural dele. Isso é resiliência, né? Resiliência. Por exemplo, um atleta de alta performance, qual é a diferença alguém que não está preparado fisicamente? Ele sobe 10 degraus, Ave Maria, vai passar 15 minutos ofegante. Mas um atleta de alta performance, ele sobe 10 degraus e em 30 segundos a respiração dele volta ao que era. Né? Porque quando você está preparado, você tem naturalmente uma alta resiliência. Sabe? Então esse conceito foi apropriado de forma inteligente pela RH, então há necessidade no comportamento de ter muita resiliência, principalmente quem está atendendo o público. Porque, como eu disse, ele atende Deus e o diabo lá, é porrada, é tudo que aparece, é desaforo. Então, mais do que qualquer área, qualquer profissão, um empresário, um microempreendedor, empreendedor, né, tem que ter a capacidade, a habilidade de engolir sapo, né, e ser resiliente. Então, é uma característica importantíssima essa questão da resiliência. E prepare-se. O tempo é de preparação. Uma característica que eu chamo a atenção, e a pandemia está mostrando isso tão claramente, gente. Eu digo que o seguinte, eu aprendi nesses últimos 100 dias mais do que eu aprendi nos últimos 10 anos. Não é exagero, eu estou falando sobre forma de estratégia, de mercado, de mudar, de reinvenção, eu me refiro a isso. É incrível, todo dia hoje o volume de informações, a última informação que eu tive há alguns anos, que estava dobrando a cada 2 anos. Hoje uma novidade é aplicativo, é tudo, toda hora tem uma novidade. Para quem está alerta, o sol não se põe sem ele aprender alguma coisa. Eu costumo dizer que
Esse presente já está chegando, que você seja profissional de qualquer área, metade do seu tempo vai estar sendo estudando, absorvendo práticas novas, ferramentas novas, e a outra metade operando. E quem não fizer isso vai ficar obsoleto. Essa que é a verdade. Então, o aprender não é mais algo que a gente vá fazer quando tem um tempo, de vez em quando, igual a férias. Não. O aprendizado tem que ser uma rotina, tem que ser um hábito, principalmente de um empreendedor. Quando eu falo empreendedor, não é dono de empresa, é as pessoas que têm visão, que não aceitam acomodação, que sabem que a vida é movimento, que não dá para ficar parado, que parar é morte. Então, prepare-se, esteja preparado. E no que diz respeito a atendimento e relacionamento com o cliente, eu sempre digo o seguinte: os 3 tipos de preparação, a física, não é brincadeira, não é física, faça exercício, faça natação, né? Às vezes é difícil para quem não tem um hábito e tal, mas se prepare, porque você fisicamente melhor, evidentemente, tem um melhor desempenho. Isso é óbvio, é direto isso, tá claro? Prepare-se intelectualmente. Absorva, estude, leia livros, veja cursos, participe de eventos, de seminários diariamente, né? Siga pessoas que você acha que agrega valor, né? Veja a live que você acha que agrega valor. Hoje a informação de qualidade está aí, não precisa necessariamente pagar por ela. Então, seja um obcecado por aprender diariamente, prepare-se intelectualmente. Não tem eu estou pronto, isso não existe. Segundo aspecto. E terceiro aspecto que eu me refiro é o espiritualista. E eu não estou falando aqui de religião, gente. Não, não, não. Eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de meditação, de oração, de alinhamento com a crença que você tenha, com o divino, com todas as centenas de religiões. Qual é a melhor religião? A melhor religião, como diz o Dalai Lama, é aquela que lhe faz melhor. Né? Então, é para as pessoas espiritualizadas, alinhadas com algo mais, com propósito, evidentemente vão ter um espaço muito melhor do que as que não sejam. Né? Hoje a coisa está mudando, a inteligência artificial está chegando aí muito rapidamente, então é preciso ter diferenciais, é preciso ter grandes diferenciais. Muito bem, gente, nós estamos caminhando para o nosso final aqui, e uma coisa, falar em espiritualidade, que eu sugiro: abençoe o teu cliente. Isso mesmo, abençoe o teu cliente. Em vez de rogar praga, desejar mal, falar porque ele provocou uma coisa, uma situação, é nervoso, abençoa ele, abençoa na chegada, abençoa na hora de sair. Se você tem aquele cliente difícil que você acha, antes de ir visitar ele, antes de ligar ele, abençoa ele, né? Cria um clima, né, favorável a você extrair o melhor dele. Então abençoa as pessoas e agradece, né, principalmente os nossos clientes. Muito bem, gente, essa é a nossa comunicação de hoje. Espero ter ajudado a vocês, principalmente a parte inicial, quando eu falo da questão de ver com outros olhos, né? Aquilo que o personagem do Sartre fala na peça de teatro Entre Quatro Paredes, que eu sugiro a todo mundo na pandemia ler essa peça, muito interessante. E tem um novo olhar sobre o cliente, que aquele não é o problemático, ele pode estar com um problema, mas ele não é o problema. Às vezes é a nossa maneira de enxergar.
Também lembrando a vocês da importância de virar o jogo, aquelas pessoas difíceis, mais difíceis, quando você consegue contornar a situação, eles viram os seus melhores clientes, porque eles estão acostumados a ser revidados, estão acostumados à indiferença. Então, quando eles são bem acolhidos, são bem cuidados, eles ficam fiéis, eles ficam fãs, né? Lembre-se também que você não é o alvo, né? Por acaso você está passando ali, quando um cliente está ofendendo por alguma coisa e tal. Eu, inclusive, de forma preventiva, eu faço isso, gente, quando eu ligo para uma organização para reclamar, pontuar alguma coisa que não está correta, eu tenho uma preocupação muito grande por respeito a quem está do outro lado, de forma preventiva. O que é que eu faço? Eu disse, não é seu nome fulano, o que eu estou falando aqui não é nada contra você. Eu não lhe conheço, eu lhe desejo o melhor de tudo. Eu estou falando com problemas da empresa. Então, quando a gente faz isso, lembra, eu não levo patologia para aquela pessoa que não tem a capacidade de se defender e absorve os problemas. Então eu faço isso por ela, me sinto bem, porque eu não tenho nada. Na realidade, a gente não tem que criticar pessoas. O que a gente precisa criticar são comportamentos. Essa que é a verdade. Essas pessoas amanhã podem estar bem melhor, inclusive com feedback da gente, tá certo? Então, não é o alvo, revoga a terceira lei de Newton. Eu disse que uma referência principal é ter princípio, para não sair por aí igual uma Maria vai com as outras, né? Que tem um comportamento, exemplo da gentileza, que se alguém é gentil, você é gentil, se é mal educado, é mal ajeitado, né? Parece aquelas formiguinhas, né? Que vão passeando e encontrando com a outra e mudam totalmente o comportamento de acordo com o outro, ou seja, personalidade zero, não é verdade? Então, para isso, tenha valores, tenha princípios e não deixe que ninguém lhe guie, mas sim os seus princípios. E esteja preparado, absolutamente preparado, que não tem refresco, não tem tempo bom. Na maioria dos lugares você vai encontrar clientes grosseiros, estúpidos, clientes mal educados, clientes que não compreendem. Então nós temos que estar preparados para enfrentar o que vier pela frente. E a gente tem uma estratégia para sair da melhor maneira possível, tá? E aquilo que eu digo, como fazer isso? Extraia o melhor dos outros, extraia o melhor das pessoas, extraia o melhor dos seus clientes, tenha resiliência, aperfeiçoe esse processo e se prepare cada vez mais sob o ponto de vista físico, intelectual e espiritualista. Muito bem, sobre questões técnicas de atender cliente difícil, eu sugiro, aconselho o livro Eu Não Acredito, que é um livro meu xodó, que tem mais de 1 milhão de livros vendidos no Brasil exterior, traduzido aí no mundo hispânico. Ele tem muita informação sobre essa questão técnica. A gente fala aqui uma questão mais tática e estratégica, tá? E também quero dar um presente a você. Antes de acabar a live, você vá lá no meu Insta, na bio, e tem um artigo lá chamado Sucesso do Cliente, um e-book de 7 páginas, que eu escrevi ele, e a revista Venda Mais lançou a sua revista virtual através desse artigo. Está lá, você baixa e dá uma lida. Lá você vai encontrar o vetor que é necessário para você ter uma alta performance nesse momento que a gente vive da humanidade. Não apenas de pandemia, mas dessa nova era onde a inteligência artificial, os robôs, estão tomando cada vez mais os empregos e que o ser humano precisa exercer essa habilidade de forma extraordinária. Você vai entender profundamente o que significa sucesso de cliente. E mais do que isso, você vai entender quem é o mentor disso, que não é nada novo, vem de muitos anos. Não vou dizer. Você vai lá baixar e ler esse artigo e divulgue,
porque realmente é um marco, um referencial. Eu tenho certeza que você vai adorar, tá certo? O exercício dessa habilidade que não é nova, já foi colocada há muitos anos atrás, entretanto agora virou carro-chefe. Aquele profissional que não tiver e que não exercê-la, realmente terá sérias dificuldades no mercado de trabalho e empresas também de sustentação. Muito obrigado, Vanessa, maravilhoso livro. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a presença de vocês, tá? Essa live vai estar aí gravada no IGVT, se você quiser passar daqui a alguns instantes está no nosso feed e também tem muitas outras lá, à disposição. Qualquer coisa, estamos no ar, tudo estamos fazendo de forma presencial e remota, consultoria, palestra, para todo mundo, mentoria, para todo mundo, todo porte, todo tamanho de bolsa, enfim. Essa é a nossa missão. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Vá lá na bio e veja e baixe agora, você bota o teu e-mail, você vai receber agora no teu e-mail e começa a ler. Tá certo? Ana Vila, muito obrigado pela sua sempre presença. Obrigado. Ok. Muito obrigado, gente. Se cuidem, com muita coragem, a vida continua. Vamos à luta, mas com protocolo e sempre com responsabilidade, cumprindo a nossa missão. Até mais. Tchau, tchau.